Em relação a xadrez político, né? Vamos discutir um pouquinho sobre a política. E eu queria trazer alguns fatos aqui para você. A gente tem o Janones, né? Hoje o Janones deu uma entrevista ao Portal UOL, se eu não me engano, e ele disse que vai ter uma conversa na quinta-feira com Lula, isso foi agendado na semana passada, através de um diálogo que eles tiveram, inclusive pelo Twitter, né, Janones e Lula, e Janones sinaliza que poderia até desistir da candidatura, se conversar ali com Lula, se ver que Lula vai abordar alguns pontos que ele tem em mente, enfim, uma sinalização que ele dá. E a gente tem o Bivar, né, também desistindo da presidência, pelo União Brasil, chegou-se a cogitar que essa desistência teria relação, inclusive, com um possível apoio do União Brasil a Lula, mas não sei se isso vai se consolidar, né? Quero te ouvir sobre. Mas, enfim, são peças importantes que estão se movimentando nesse momento, né? Como que você vê tudo isso? Então, a gente tem que sinalizar duas coisas. Primeiro, a força política eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva. De hoje até a eleição, ele vai vergar, ele vai balançar esse sistema eleitoral estabelecido em torno de si mesmo. Quanto mais se aproximar do momento da eleição e as pesquisas continuarem mostrando uma vitória no primeiro turno, você começa a perceber que os outros agentes políticos começam a se sentir constrangidos de se manterem numa oposição, especialmente numa oposição visceral a Luiz Inácio Lula da Silva, como vinha sendo incutido no Brasil, a bem da verdade, desde 2013. Né? Então, eu acho que a figura do Lula vem desmontando muito desse antipetismo visceral e, além disso, a possível vitória dele no primeiro turno convida que esses atores políticos que estavam centrados ali, vamos dizer, num espectro mais centralizado da estrutura política, comecem, então, a tomarem suas decisões. Um sistema polarizado como nós estamos vivendo não vai admitir por muito tempo a neutralidade. Né? Os agentes políticos vão acabar tomando decisões e hoje a vantagem é para quem está muito na frente, que é nem Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, uma coisa importante das pessoas entenderem é o seguinte: em sistemas polarizados como nós estamos, esses pequenos partidos, esses pequenos candidatos que têm lá 1, 2, 3%, passam a ter uma importância muito grande. Eles não teriam uma importância grande se nós estivéssemos vamos dizer assim, numa disputa mais acirrada. Mas como Luiz Inácio Lula da Silva precisa de 1, 2, 3, 4 pontos percentuais para ganhar no primeiro turno, o que nós vemos é que vamos dizer assim, o preço dessas alianças passa a se tornar bastante convidativo, ou seja, você fazer uma cena Janones e conseguir que 1%, 2% revertam em favor de Luiz Inácio Lula da Silva pode ser efetivamente a garantia de uma vitória no primeiro turno, e assim com todos os outros candidatos menores. Luiz Inácio Lula da Silva se deu conta disso e faz vamos dizer assim, faz esse movimento político de forma muito acertada. Por outro lado, esses microcandidatos, eles acabam tendo um passe, vamos dizer assim, o seu apoio, tendo um preço majorado, né? Porque nesse momento, um momento ainda distante das urnas, eles podem se vender, vamos dizer assim, com um pouco mais de glamour, exigir alguma coisa, alguma troca. Quando chegar mais próximo da eleição, os outros candidatos que tentarem fazer acordos mais lá vão ter seus preços diminuídos, porque ali as coisas já vão estar acertadas. Eu acho que agora é um grande jogo político de todo mundo pensando como será, a partir de 2023, os próximos 4 anos no mínimo. Quem é que vai ser, vamos dizer assim, a figura que vai estar no controle e como vai se organizar essa política. Os atores políticos já começam a pensar nesse tipo de coisa. Em relação aos próximos passos da campanha de Lula, por onde você acredita que ele vai caminhar? Porque a partir do Datafolha que saiu na semana passada, né, tem toda uma discussão sobre a importância do voto útil, né? Das pessoas, há um costume de deixar o voto útil para segundo turno, mas talvez Lula vai trabalhar nisso de tentar buscar adiantar o voto útil das pessoas, justamente para que ele ganhe num primeiro turno. Você acredita que é por aí que a campanha vai caminhar? Ele vai continuar fazendo esses grandes atos? Fortaleza reuniu muita gente, né? As imagens são super impactantes. Como você acredita que serão esses próximos passos da campanha de Lula?
Eu acho, Thalita, que Lula vai se consolidar como candidato da democracia. Eu acho que vai ser esse o termo que ele vai utilizar e que ele vai passar. Não é o candidato da esquerda, não é o candidato do centro, não, é o candidato da democracia contra o candidato do autoritarismo, contra o candidato do fascismo, contra o candidato da brutalidade. É o candidato dos livros, é o candidato dos acordos, é o candidato da política feita com o coração e com o objetivo do povo, contra aquele candidato da política com o fígado, das armas e da violência. Eu acho que esse caminho ele deve acabar abrindo espaço para que os indivíduos comecem a caminhar em direção às escolhas que precisam ser feitas numa eleição tão polarizada como nós estamos. E isso significa que você vai consolidando cada vez mais a ideia de uma eleição em que você está lutando ali a cidadania contra o barbarismo, né? Contra a incivilidade, contra a agressividade, que é o que Jair Bolsonaro significou nos últimos anos e que vem fazendo questão de significar até agora, alguns dias antes da eleição. Quer dizer, a equipe política de Jair Bolsonaro tem tentado modificar a imagem dele, trazendo a esposa, fazendo vídeos com ele dando pulinhos e tal, mas eu tenho a impressão que é tarde demais para esse tipo de situação. Alguém que passou aí 3 ou 4 anos fazendo piada da dor dos outros quando se morria de Covid, enquanto nós aqui todos tínhamos até vontade de chorar quando dávamos as notícias, não pode agora querer inverter essa situação. A vantagem é que os fatos auxiliam demais a narrativa de Luiz Inácio Lula da Silva. Se tem pouco trabalho para demonstrar as diferenças entre os dois, e isso tem uma força pedagógica muito grande, porque a população entende claramente o que está em jogo. Eu espero que o PT aproveite isso, que a gente não crie propagandas com pessoas que não existem, com modelos, não. O PT tem história, o presidente Lula tem história de governo, nós temos apoio específico, e isso é preciso mostrar.